Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa videoaula vai tratar sobre discussão do sistema linear. Nós primeiro trabalhamos os sistemas lineares, a solução do sistema. Então aprendemos a resolver um sistema linear utilizando alguns métodos. Utilizamos o método de Cramer, onde a gente usava o determinante. Utilizamos o método de escalonamento. E o nosso último método foi o SMAD. Lembram disso? Pois é, agora a gente não vai necessariamente resolver um sistema linear, ou seja, determinar valores para x, y e z. Nós vamos agora apenas discutir esse sistema. Vamos começar. Olha lá. Nós vimos o seguinte, um sistema linear, ele pode ser classificado de duas maneiras. A primeira maneira, o sistema linear, ele pode ser ele pode ser possível ou impossível. Se o sistema for considerado um sistema impossível, é porque ele não tem nenhuma solução. Se ele for possível, ele tem duas possibilidades. Ele pode ser um sistema possível com uma única solução, possível e determinado, ou ele pode ser um sistema possível, porém com infinitas soluções, que nós classificamos como sendo sistema possível e indeterminado. Ok? Aí nós trabalhamos com como resolver esses sistemas, utilizando aqueles 3 métodos que eu comentei com vocês. Agora nós vamos discutir esse sistema. Então você não vai determinar o valor de x, de y, de z. Não. Nós vamos estudar um parâmetrozinho que vai aparecer. E aí você vai me dizer que valores esse parâmetro pode assumir para que o sistema seja SPD, SPI ou SI. Ok? Antes de começar a estudar o sistema linear como um todo, a gente vai falar de um sistema linear que é especial, que eu comentei em sala com a Nádia, que a gente fala sistema homogêneo. Ele é especial. Especial por quê, galerinha? Quando que o sistema vai ser chamado de sistema homogêneo? Quando a nossa matrizinha, os termos independentes, forem todos iguais a zero. Ok? Quando ele apresentar, então, todas as equaçõezinhas lineares igual a zero, a gente já sabe que ele é um sistema homogêneo. Tá, aí pensa comigo. Se eu viro para você e crio um sisteminha homogêneo, onde 2x mais ky igual a zero, x mais 3y igual a zero. Eu vou até tirar esse k, vou criar um outro aqui para você. Tipo assim, ó, x mais y igual a zero, 2x menos, 3y é igual a zero. Você concorda que olhando para esse sistema que eu acabei de inventar, já existe uma solução possível? Você deve estar se perguntando, qual? Pensa comigo, galera. Se eu falar que x vale zero, e se eu falar que y vale zero, satisfaz a primeira equação? Sim. Satisfaz a segunda equação? Sim. Olha lá, 2 vezes 0, menos 3 vezes 0, dá 0. Ah, professor, então calma aí. Então significa que toda vez que o sistema for homogêneo, ele já vai apresentar uma solução. Exato. Que é a solução, gente, nula, que a gente chama de solução trivial. Então, o sistema homogêneo, ele já é possível. Concordam? Só que ele pode ser possível e determinado, ou seja, se ele apresenta apenas a solução trivial, chamada solução nula, mas ele também pode ser um sistema possível e indeterminado. Se ele apresentar, além da solução trivial, outras soluções, que a gente chama de solução própria. Ah, professor, então esse sistema é mais tranquilo de analisar. A gente pode, inclusive, utilizar quem, gente? O método de Cramer. Ué, por que eu posso usar o método de Cramer? Vamos lembrar lá. Só apagar aqui, só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Opa, aí. Por que eu posso utilizar o método de Cramer? Vamos revisar? Quando a gente estava estudando Cramer, a gente chegou à seguinte conclusão. O determinante dos coeficientes, ele podia dar zero ou ele podia ser diferente de zero. Se ele fosse diferente de zero, a gente concluiu que o sistema ele era possível e determinado, ou seja, tinha uma única solução. Porém, se ele fosse igual a zero, a gente caía num pequeno problema. Ele podia ser possível e indeterminado, mas ele também podia ser impossível. Se você acabou de perceber que quando o sistema é homogêneo, ele só pode ser
possível e indeterminado, ou possível e determinado, ele jamais vai poder ser SI, você pode muito bem, então, utilizar o método de Cramer. Por quê? Se eu quero que o sistema homogêneo seja determinado, possível e determinado, eu vou fazer o Dzão sendo o quê? Diferente de zero. Em compensação, se eu pedir para que o sistema homogêneo seja possível e indeterminado, eu vou fazer o Dzão sendo o quê, gente? Igual a zero. Então, eu posso usar Cramer no sistema homogêneo para avaliá-lo, ok? Vamos relembrar. Tudo bem, isso aqui é por Cramer. Tá, professora, mas a gente fez pelo SMED e fizemos também pelo escalonamento. Beleza. Quando a gente estava estudando por SMED ou por escalonamento, o objetivo era sempre ir zerando a incógnita x, zerando a incógnita y e chegando na última incógnita, né, quando ele for 3×3, que seria z. Ok? Beleza. Vamos lembrar. A gente tinha 3 possibilidades. Nesse caso aqui, se eu escalonar, eu tenho uma possibilidade de cair nisso aqui, ó. 0y igual a 0. Se eu cair numa igualdade dessa, galerinha, pense no número que vezes 0 dê 0. Ué, professora, qualquer um. Exatamente. Então, ele é um sistema possível e indeterminado. Eu posso cair numa situação desse tipo aqui, ó. 0y igual a um número que não é 0. Por exemplo, 8. Professora, impossível. Todo mundo vezes 0 tem que dar 0. Beleza? Então, esse sistema, se eu cair nessa situação, ele é SI. E eu posso cair numa situação, gente, desse tipo aqui, ó. Um número que não é 0 vezes y igual a 0, por exemplo. Ou igual a um número qualquer. Quanto é o valor de y nesse caso? A professora, 4y igual a 0, y só pode dar 0. Você acabou de concluir, então, que o sistema seria possível e determinado. Concorda? São as 3 situações que nós vamos estudar, pessoal. Então, por exemplo, tendo esse sisteminha aqui, vocês estão reparando que eu tenho agora um parâmetrozinho aqui, um K? Então, eu não vou descobrir x e y. Eu vou estudar esse sistema em função de quem? De K. Vamos começar. Esse sistema, ele é homogêneo. Se ele é homogêneo, ele só tem 2 possibilidades. Ou ele será SPD, ou ele será SPI. Tudo bem? Por quê? Porque ele já apresenta uma solução, gente, que é a solução nula, 0, 0, que é a solução também chamada de trivial. Perfeito? Ok. Vamos lá, então. Vamos lembrar do método de SMED, só para a gente treinar. Escrevo os coeficientes de x na primeira coluna, de y na segunda coluna, boto o traço e escrevo os termos independentes, 0 e 0. Como é mesmo? Deixo fixa a primeira coluna e a primeira linha. E faço determinantes de ordem 2, 2 por 2. Então, bora lá. Diagonal principal, 2 vezes 3, 6, menos diagonal secundária, k vezes 1, k. Beleza. Zerei o meu x. Faço agora 2 vezes 0, 0, menos 0 vezes 1, 0. Olha o que eu consegui fazer. 6 menos k vezes o y, que é a minha coluna y que sobrou, ok? Tem que ser igual a 0. Galera, ele é homogêneo. Eu só tenho 2 possibilidadezinhas, ou é SPI ou é SPD. Vamos estudar então ele. Se eu fizer com que esse coeficientezinho seja igual a 0, eu vou cair na situação 0y igual a 0. Eu vou cair na situação em que ele será SPI. Beleza? Exato. Então, vamos lá. Se eu fizer 6 menos k igual a 0, eu vou descobrir que o k tem que ser igual a quanto, galera? 6. Então, vou fazer o estudo. Se o k for igual a 6, o sistema será possível e indeterminado. Adivinha agora, gente. Se esse 6 menos k for diferente de 0, se ele for diferente de 0, qual é a situação que eu vou ter? SPD. Professor, então é fácil. Então, se o k for diferente de 6, o meu sistema será o quê? SPD. Isso aqui é um exemplo, galerinha, de sistema homogêneo, de estudo do sistema homogêneo. Aí alguém pode estar se perguntando, você falou no início que a gente podia usar Cramer. Exato, falei, vamos usar, só para a gente treinar. Como que eu posso usar Cramer, galerinha? Repara só, deixa eu apagar isso aqui. Pelo método de Cramer agora. Pelo método de Cramer, o determinante dos coeficientes vai ser o Dzão
2, K, 1 e 3. O determinante vai dar 2 vezes 3, 6, diagonal principal, menos diagonal secundária, menos K. Beleza. A gente concluiu o seguinte: se o determinante for diferente de zero, por Cramer, o sistema é possível e determinado, uma única solução. Ótimo. Então, 6 menos K, se for diferente de zero, ou seja, se K for diferente de 6, o sistema será SPD, do jeitinho que nós tínhamos feito, através do SMED. Em compensação, se o Dzão for igual a zero, o sistema será SPI. Ah, prof, muito fácil. Então, K igual a 6, o sistema será SPI. Repararam que, quando a gente for discutir o sistema, né, pelo método de Cramer, muitas vezes ele é mais rápido até. Ok? Tranquilo? Esse foi o sistema homogêneo, né? Onde os coeficientes aqui, os termos independentes, todos são iguais a zero. Vamos seguir? Vamos fazer agora um estudo de um sistema maior e que não é homogêneo. Repara só, os termos independentes não são iguais a zero. Então, esse cara não é homogêneo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar o método de SMED. Beleza. Vamos escrever aqui ao lado, pessoal. Olha lá. Coeficientes de x, 1, 1, 1. Coluna x. Coluna y, 1, 3 e A. Coluna z, 1, A e 3. Termos independentes. Bora lá. Menos 1, menos 3 e 2. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ok. Então vamos começar. Vamos deixar fixa a nossa. Aqui é o nosso x, aqui é o nosso y. Opa. E aqui é o nosso z. Vou deixar fixa a primeira linha e a primeira coluna. Ok? E vamos fazendo nossos mini determinantezinhos. Ajuda aí, ó. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1. Beleza. 2. Agora vamos aqui, ó. 1 vezes A menos 1 vezes 1, 1. Então, A menos 1. Finjo que não existe. Opa, ainda tem que terminar, desculpa. 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 3, galera, menos 1, fica menos 3 mais 1, que fica, então, menos 2. Beleza, despreza a sua segunda linha. Desce agora. 1 vezes A menos 1 vezes 1, 1. Então, A menos 1. E agora, 1 vezes 3, 3. 3 menos 1, 2. E a última, 1 vezes 2, 2. 2 menos 1, gente, fica 2 mais 1, 3. Ok? Continua. 2 vezes 2, 4. Menos A menos 1 vezes A menos 1, galerinha. A menos 1 ao quadrado. Vai para a última coluna. 2 vezes 3, 6. Menos, com menos 2, vira mais 2. Vezes A menos 1. Diagonal principal menos diagonal secundária. Professora, vamos arrumar isso aí que tá meio bagunçado. Bora lá. 4 menos, galera, A menos 1 ao quadrado, quadrado dessa diferença, fica produto notável, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Tudo isso aqui está na coluna quem, gente? Z. Do lado de lá, eu tenho 6 mais o dobro de A menos 2 vezes 1. Ótimo, vamos arrumar isso aqui. 4 menos A ao quadrado, olha esse menos na frente do parênteses, hein? Inverte todo mundo. Mais 2As menos 1, tudo isso aqui é o coeficiente de Z. Do lado de lá, 6 menos 2, 4. 4 mais 2As. Aqui ainda dá para ficar mais bonitinho, galera. A ao quadrado mais 2As, 4 menos 1, 3. Tudo isso vezes Z. Tem que ser igual a 4 mais 2A. Beleza? Então, é isso aqui que eu vou ter que analisar. Vamos lembrar? Se eu fizer essa situação, 0 vezes Z igual a 0, o sistema vai ser o que, gente? Possível, porém indeterminado. Porque qualquer valor que você coloque para Z satisfaz a situação. Beleza. A letra A está pedindo justamente isso. Determine os valores de A para que o sistema seja possível e indeterminado. Ué, professor, então é só a gente zerar esse coeficiente e zerar esse coeficiente. Perfeito. Galera, então eu estou fazendo o seguinte, ó.
Menos a ao quadrado mais 2a mais 3 tem que ser 0 e também 4 mais 2a também deve ser igual a 0. Beleza? Vamos resolver essa equaçãozinha. Eu sei que tem uma galerinha que já faz de cabeça, que é até mais rápido, né? Por soma e produto. Mas tem outra galerinha que não gosta. Então, bora lá. Vamos achar o discriminante. B ao quadrado, então 2 ao quadrado, 4. Menos 4 que multiplica A, que multiplica C. Beleza? Aqui vai dar 4 mais 12. Opa, então delta deu 16. Então, o valor de A é o oposto de B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes A. 2 vezes menos 1, menos 2. Continha, galera. Vou ter duas raízes, a linha e a duas linhas. Menos 2 menos 4, menos 6. Dividido por menos 2, mais 3. Menos 2 mais 4 vai dar 2. Por menos 2, menos 1. Beleza. Achei, então, que se o A for menos 1 e se o A for 3, vai zerar o lado esquerdo aqui, ó. Vai zerar o coeficientezinho de Z. Beleza. Vou arrumar aqui. 4 é igual a menos 2A. Então, A é igual a menos 2. Ótimo. Então, se o A for menos 2, eu zero o lado direito. Galera, aí vem agora a discussão. Se as duas coisas devem ocorrer, tem como o A ser 3, por exemplo, e ao mesmo tempo ser menos 2? Não, professora, não. Então, calma aí. Tem como ele ser menos 1 e ao mesmo tempo menos 2? Não. Galera, se não tem como satisfazer os dois lados dessa igualdade, ele não tem como, de maneira alguma, ser um sistema possível e indeterminado. Ué, professor, e como é que a gente escreve? Não há nenhum valor, galerinha. Não há valores de A para essa situação. Então, para ser SPI, ele jamais vai ser. Então, esse sistema ou ele é SI ou ele será SPD. Que bacana. E agora, como é que a gente vai analisar então, gente? Vamos pensar o seguinte. Eu quero que ele seja agora SI. Vamos forçar a barra para ele ser SI. Calma aí, então vamos lembrar. Para ele ser SI, como que era a situação mesmo? Eu zerava de um lado e não zerava do outro, lembra? Eu colocava alguém aqui diferente de 0. Um número 8, 3, 4, sei lá. Ele não podia zerar. Lembram disso? Para ele ser SI. Ué, professora, mas calma aí. Pelo que a gente acabou de analisar. Para zerar o lado de cá, eu já sei que ou o A vale 3 ou o A vale menos 1. Se for menos 1 e 3, eu já sei que zero o lado de cá. Beleza? Para não zerar o lado de cá, gente, basta ser diferente de menos 2, não é? Não é? Olha lá. Para não zerar, basta ser diferente de menos 2. Você concorda que 3 já é diferente de menos 2? Sim. Menos 1 já é diferente de menos 2? Sim. Ué, professor, então ficou facinho. Para ele ser SI, basta que o A seja 3 e que o A seja menos 1. Então, se o A for 3 e o A for menos 1, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser SI. Fera. Tá, então agora falta a última situação. A última situação é, eu quero que ele seja SPD. Calma aí, professora. SPD. Para ser SPD, lembra que a gente falou? A gente não zerava o lado de cá, por exemplo, e até podia zerar o lado de lá, não fazia a menor diferença. Ou não zerar. Porque aí a gente tinha uma solução, não é? Então, calma aí, para não zerar o lado de cá, basta fazer o quê? O A diferente de 3 e o A diferente de quem, gente? De menos 1. Ah, professor, mas tem que botar que o A vai ter que ser igual a menos 2? Não, galera, porque se o A for diferente de 3 ou se o A for diferente de menos 1, o importante é zerar o lado esquerdo. Porque o lado direito eu posso zerar ou não zerar. Não faz a menor diferença. Então, para que ele seja um sistema possível e determinado, basta então que ele seja o quê? Diferente de 3 e diferente de menos 1. Vamos escrever isso aqui bonitinho? Olha lá. Para que ele seja SPD, nós tínhamos encontrado do lado esquerdo aqui, ó, só botar assim para a gente lembrar, tá? Z. Do lado esquerdo, nós tínhamos encontrado essa equação aqui, ó, só para deixar registradinho bonitinho. Beleza?
Do lado direito, nós tínhamos encontrado isso aqui. Ok? Aí nós achamos as raízes e descobrimos que aqui A igual a 3, A igual a linha e a duas linhas, igual a menos 1. Do lado de cá, A igual a menos 2, chamar de 3 linhas. Beleza? Ok. Eu quero que ele seja, gente, SPD. Para ele ser SPD, é uma situação desse tipo assim, ó. Um número qualquer que não zero, vezes Z, é igual a um número qualquer, que pode ser 0, pode ser um número 8, pode ser qualquer coisa. Se isso acontecer, olha só, 4Z igual a 0, Z igual a 0. 4Z igual a 8, Z igual a 2. Opa, então, nessa situação, ele é SPD, não é? Para ele ser SPD, então, basta que esse lado de cá, o coeficiente de Z, seja o quê, gente? Diferente de 0. Ué, pessoal, então é só botar diferente de 3 e diferente de menos 1. E como é que eu escrevo isso? Para todo A, gente, desde que ele seja o quê? Diferente de 3 e diferente de menos 1. Tá valendo. Ele será SPD. E para a gente deixar registrado a mesma coisinha aqui, ó, deixa eu só selecionar aqui. Deixa eu botar aqui copiar. Para que aconteça a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu botar aqui colar. Só que ao invés da gente fazer, né, da gente pensar aqui, só um pouquinho, opa, cadê a borracha? Aqui. Ao invés de eu pensar agora nisso aqui, né, no diferente, eu quero que ele seja SI. Opa, professora, para ele ser SI, era essa situação. Eu zerava um lado e não zerava o outro. Lembra? Sei lá, colocava assim, ó. 0Z igual a 8. Não existe ninguém vezes 0, gente, que não dê 0. Então, essa situação é SI. Então, eu tenho que fazer com que ele faça o que aqui? Zere. Ué, professora, mas para ele zerar, basta que o A seja 3 e que o A seja quanto, gente? Menos 1. Se ele for 3 e for menos 1, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, para que ele seja SI, basta que o A seja 3 e A seja menos 1. Tranquilo? Beleza? Galerinha, isso aqui foi só para a gente reforçar a aula de hoje de manhã, tá? A respeito de discussão de sistema. O que vocês têm que fazer? Pegar exercício e treinar, beleza? Vou marcar alguns exercícios do nosso livro e uma listinha para vocês só sobre discussão de sistemas lineares. Não esqueça, pessoal, inscreva-se no meu canal, tá? Canal do YouTube, Ali Números, que aí cada vez que eu liberar uma videoaula, você vai receber, né, no seu celular, no seu e-mail, uma notificação de que tem algo novo para vocês. Eu procuro sempre liberar também no meu site, www.alenumeros.com, e sempre no alenumeros.com do meu Facebook, que eu criei só para vocês. Beleza? Beijão e até a próxima, galerinha.